Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês aí? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, firmes e fortes na caminhada. Que o nome do Senhor seja louvado. Hoje, 18 de maio, meu Deus. Mês 5, 18 de maio de 2023, e hoje volto a gravar novamente para o canal João Carlos Moraes. Muito obrigado a todos os irmãos, as irmãs, os inscritos do nosso canal que têm assistido os nossos vídeos, os nossos comentários, nossos estudos, nossas viagens que são postadas no canal. Eu sou muito grato por cada um de vocês que me dá o privilégio de me escutar, de me ver, de compartilhar comigo, de divulgar, os inscritos que têm dado esse suporte. Que Deus abençoe grandiosamente a todos vocês, tá? Que vocês possam ter amanhã, sexta-feira já, né? Semana indo embora e fim de semana aí pela frente, com certeza será um fim de semana de bênçãos na vida de vocês. E o nosso objetivo é estudar a Palavra de Deus. Nosso objetivo é conhecer mais acerca do Senhor Jesus, né, da nossa salvação. Importantíssimo a nossa salvação, importantíssimo a gente saber mais, conhecer mais de Deus, conhecer mais acerca de Deus. Importantíssimo a gente tirar um tempo para Deus, né? Um tempo para Deus, para meditar nas coisas de Deus. É uma maravilha. É uma maravilha e é importante porque a gente está nesta vida se preparando para a eternidade. Estamos a caminho da eternidade, né? Todos, indistintamente, né? Querendo ou não, aceitando ou não, nós estamos caminhando para a eternidade. Então nós temos que parar, temos que examinar a Bíblia, que é o livro que nos orienta, que é o livro que nos traz esperança, né? Que firma os nossos passos, que nos orienta através dessa vida. E nós precisamos saber, né, o que realmente é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? Então eu quero pedir aos irmãos que vão ver esse vídeo de hoje, de quinta-feira, hoje 18 de maio, vou repetir mais uma vez a data, 18 e 28 da 18 de maio de 2023. E então eu quero pedir aos irmãos, pedir aos que vão ver, né, não é telespectadores, seria os celulares espectadores, os espectadores que vão ver o vídeo, que vocês nos ajudem dando o seu like, né, o seu joinha aí. Como diz o pessoal da rede, o pessoal do YouTube, os outros canais, o like é de graça, não vai custar nada para vocês e vai ajudar a gente, a subir a importância do conteúdo, né? Desse conteúdo,
e o YouTube vai entender que tem relevância esse assunto. O que eu vou falar aqui hoje é uma repetição de um assunto que é bastante comentado e que por mais que a gente comente, por mais que a gente fale muitas e muitas vezes, sempre fica uma coisinha de fora, parece que não fica completo, né? Sempre tem bastante o que se falar sobre esse assunto, né? O assunto é outra vez o Mateus 28:19, a ordem de Jesus para fazer discípulos e para batizar, ok? Ok? A fórmula, né? A fórmula, eu coloquei aqui alguns pontos que eu quero comentar com vocês, e ao comentar com vocês, gostaria que vocês comentassem aí embaixo, aqueles que concordam, aqueles que discordam, entende? Eu entendo que esse assunto é importante, entendo que esse assunto é de relevância para a nossa vida futura, para nós sermos incluídos na noiva do Cordeiro. Entenderam, irmãos? Não é uma questão de disputa, não estamos aqui para disputar com ninguém, estamos aqui para transmitir, né, a você, aos que vão ver esse vídeo, aonde esse vídeo vai chegar com a graça de Deus, para abrir os olhos das pessoas a meditarem e a virem, né, a vir no sentido de chegarem a entender o texto da palavra e tomar a decisão de ser batizado nesse batismo verdadeiro, né? Um batismo de forma correta, né? Porque a gente invoca aqui a autoridade das Escrituras, a autoridade das Escrituras, da Palavra de Deus, que é antes de qualquer igreja que existe. Já vou dizer que a Palavra de Deus, a Bíblia, né, os Evangelhos, eles são antes de existir qualquer organização religiosa, até mesmo do catolicismo, que se coloca os padres. Eu estudei numa escola de padre por 3 anos, uma instituição em Porto Alegre, no bairro Nonoai, chamada na época, né, não sei como é que agora está a razão social, mas na época que eu estudava lá, por volta de 1980 a 1982, a instituição se chamava Centro Social Padre João Calabria. Ali eu estudava tornearia mecânica e estava concluindo o meu primeiro grau naquela época, né? A 6ª, a 7ª e a 8ª série. Estudava pela manhã e fazia o curso à tarde. Então, tínhamos acesso a muita leitura da Palavra de Deus e havia essa controvérsia, né? Os padres sempre se disseram que a Igreja Católica foi aqui a primeira, a que nasceu, que foi Jesus que fundou. Mas a verdade não é essa. A história, o Google está aí para mostrar que a verdade não é essa, né? A verdade não é essa. Então, nós voltando à autoridade das Escrituras, nós queremos invocar aqui a autoridade das Escrituras. Nós queremos analisar o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz, porque nós temos o cânon bíblico protestante,
aí inclui pentecostalismo, corrente trinitária, corrente unicista, corrente que crê em duas pessoas, outros creem em três, outros creem em um só. Então, a Bíblia protestante, que inclui essas vertentes que eu falei, ela tem 66 livros. Já a Bíblia católica tem mais livros, inclui livros considerados pelos protestantes como apócrifos, né? Então, nós queremos aqui dar crédito à autoridade bíblica, ao que está escrito na Bíblia. Não o que se fala, né? Muito se diz no meio da teologia, no meio acadêmico, né? Nos exegetas, né? E, enfim, esse pessoal todo que é formado em bacharel em teologia, bacharel nisso, bacharel naquilo, formado em grego e hebraico, toda essa formação aí é bela, maravilhosa, ajuda bastante. Mas se não tiver revelação, pouco vai adiantar, né? Se não tiver revelação de Deus e não ter compromisso com a religião, ou com a sua igreja, ou com a sua vertente, mas com a palavra de Deus, vai se voltar e entender a verdade, entender o que está escrito ali, porque não é muito difícil de interpretar essa passagem. Não é muito difícil se nós colocarmos ela pela lógica. E eu não vou falar aqui, por exemplo, nós vamos nos ater à questão da interpretação de Mateus 28, 19. Nós vamos nos ater, quer dizer, nós vamos nos debruçar sobre o versículo 28 e 19, a questão da ordem do batismo, a fórmula da ordem correta, como deve ser feita corretamente. Nós vamos nos ater a isso. Nós não vamos nos ater na questão da divindade, se há dois, se há três, se há três manifestações, se há três pessoas ou não. Não, nós vamos nos ater ao que a fórmula, ao que a ordem diz. Nós vamos ler a ordem e depois nós vamos ficar na volta ali tentando entender o que está sendo dito ou não. O que deu a entender, qual é a prova, né? Qual é como eu posso comprovar o que eu estou dizendo. Você deve pensar como, se você até aqui pensou de uma forma, né? Você deve repensar, você deve limpar a sua mente, deletar tudo que você já pensou. Você deve zerar aí a tua memória e você deve começar a ler e pensar nesses pontos aqui, questionar, né? Porque eu tinha no passado um pensamento, mas ao examinar as escrituras, a outras pessoas que chegaram e me trouxeram também, me ensinaram, me mostraram nas escrituras, então eu me convenci, eu entendi que as escrituras, que eles estavam certos pelas escrituras. Não adianta trazer argumento dos pais, argumento dos fundadores, até mesmo porque eu não considero essas pessoas que a igreja tradicional aí, considero os pais da igreja. Para mim, os pais da igreja são os apóstolos, não tem outros pais da igreja. Aqueles outros que vieram foram muitos que teceram as suas próprias ideias, e o cristianismo se dividiu em dezenas de vertentes, né? E isso trouxe grande confusão. Então, para mim, os pais verdadeiros da igreja são os apóstolos.
né, os apóstolos. Então, meus queridos, a ordem de Mateus 28 e 19, eu vou ler aqui na minha tradução Peshitta, a ordem que está aqui sobre o batismo. Ela nos fala bem assim, no início aqui ela diz, comissão de fazer discípulos. Eu vou ler toda, desde o versículo 16 até o versículo 20. E depois nós vamos isolar aqui o versículo 19 e vamos então pensar um pouco acerca do versículo 19. Então o título desse vídeo será outra vez Mateus 28, 19. Poxa, de novo esse assunto, João? Vamos falar sobre esse assunto enquanto nós podemos, né? Enquanto temos liberdade ainda de falar sobre este assunto. Vamos lá então, pessoal. Tudo certo? Tem a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia aí, Mateus, Evangelho de Mateus 28, 19. Mateus, o publicano, né? O homem que colhia impostos e que se tornou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, Mateus 28, 19, ou 19. Vamos lá. Então, os 11 discípulos partiram para Galiléia, ao monte onde Jesus lhes assinalara para se reunirem. Ao vê-lo, o reverenciaram, mas alguns deles duvidaram. Aproximando-se Jesus, falou com eles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra. Interessante essa tradução. E tal como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, diz essa tradução, em todas as nações, e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, diz a minha tradução. Amém. Outras traduções diz até o fim dos séculos. Eu acho que essa aqui fica mais atualizada, mais conveniente, né? Ao fim dos séculos, né? Até o fim do mundo, até o fim do sistema de todas as coisas. Bom, meus queridos, um dos pontos a que eu quero me referir aqui, junto com vocês, se está gostando, não se esqueça de deixar o like, viu, irmão? Comente ali o seu pensamento, coloque a sua ideia sobre este assunto. Então, meus queridos, eu vou ter aqui análise sobre Mateus, interpretação do versículo 19 do capítulo 28. A ordem para fazer discípulos e para batizar. Primeiro ponto, importantíssimo esse ponto. Eu tenho um dos nossos vídeos aí que eu estou pregando em Capão da Canoa, na igreja do pastor Everton. Pastor Everton, sua esposa Daisy, os irmãos que lá congregam lá, uma turminha grande, onde nós tivemos uma reunião, uma campanha de 3 dias, né? De sexta, sábado e domingo, e tivemos um batismo também pela manhã, que foi o batismo do irmão Luiz, onde o nosso querido irmão aqui da igreja de Esteio, Elias, auxiliou no batismo, estava maravilhoso. E na mensagem de sábado foi filmada pelo irmão Elias, até tem muito a voz do irmão Elias ali,
foi filmada a mensagem e foi colocado o título A Necessidade de Ser Batizado em Nome de Jesus Cristo. É óbvio que numa pregação, numa mensagem, numa igreja, a gente não consegue esmiuçar completamente, detalhadamente todo o assunto. Eu até me atrapalhei ali num comentário e eu corrigi, coloquei embaixo, no primeiro comentário desse vídeo da pregação de Capão da Canoa, eu coloquei ali, eu corrigi o que eu tinha comentado errado, porque o ser humano está sujeito a cometer erros, no caso de quem usa a oratória, gafes, né? Quem fala em público comete gafes, e eu cometi uma baita de uma gafe, mas eu corrigi ali. Então ali é importante, aquela mensagem ficou boa mesmo, mas eu queria complementar aqui com esses pontos aqui. Então vamos lá. Sobre esse Mateus 28, 19, a ordem para fazer discípulos é como se diz o primeiro ponto. Se tratava de uma ordem e não um ato batismal. As pessoas que defendem a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles se apegam a esse único versículo. A esse único versículo. Porque nas Escrituras, na Bíblia, não existe ninguém batizado usando essa fórmula. Então, se não existe ninguém imediatamente após esta ordem, isso aqui foi uma ordem que ela viria a ser executada mais tarde, quando da descida do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto. Se tratava de uma ordem. Não estava existindo ali, naquele momento, nenhum ato batismal. Inclusive a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava quando ele esteve ali, mas os seus discípulos batizavam. Então ali, naquele momento, não estava havendo um ato batismal, mas era apenas uma ordem. Entende? Tudo certo até aí? Tudo certo que era uma ordem, não um ato batismal. Então, o segundo ponto, a fórmula a ser usada. Ali está dizendo que deveria se usar um nome próprio. Um nome próprio. Né? Em nome. Não nomes. Né? Não nomes no plural. Em nome. Então, quando nós lemos aqui, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações e batizai-os em nome, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos que é citado três, para quem crê na Trindade, o título das três pessoas e não o nome delas. O título do Pai, o Criador, o Eterno. O título do Filho, o Salvador, o Redentor. E o Espírito Santo, que seria, no caso do pensamento trinitário, a terceira pessoa da Trindade. E no caso do pensamento unicista ou do pensamento ariano, a força ativa de Deus, que é o pensamento da Testemunha de Jeová, que é o pensamento também dos mórmons, que é o pensamento de algumas vertentes que batizam em nome de Jesus Cristo, mas que creem que há duas pessoas. Eu não vou entrar nesse mérito, já falei que não vou entrar nessa discussão, porque geralmente quando a gente vai para o assunto do batismo, né, se é em nome de Jesus ou se é dessa fórmula aqui, o pessoal pula para a questão da divindade, provar que Deus é três pessoas em um, outros que é três manifestações. A questão não é essa aqui, a questão é descobrir como foram batizados os primeiros cristãos imediatamente após
a descida do Espírito Santo. Essa é a questão. Então, aqui nós, quando frequentamos a escola lá na quinta, sexta série, quem lembra disso? Na quinta, sexta série, quem se lembra? Nós tínhamos uma tarefa na matéria de português, né, de língua portuguesa. Nós tínhamos uma matéria, nós tínhamos uma das lições, uma das práticas que os professores nos passavam, eles nos passavam um texto sobre uma história, né, uma história, às vezes, na grande maioria das vezes era uma história, uma história fictícia, que por não ter existido, por ser só imaginação, se tornou história. Muito bem, então isso havia ali para nós a leitura. O professor diz assim, isso aqui é leitura e interpretação de texto. Alguns professores faziam alguém ler, né? Hoje em dia o pessoal é ruim de leitura e ruim de interpretação. Então, alguém fazia a leitura e nós íamos juntos interpretar o texto. O que estava dizendo o autor? Quem era aqui o Pedro? Quem era aqui o José? Quem era aqui a Maria? Entende? Então, havia leitura e interpretação. Então, aqui, o princípio que deve ser usado aqui, no meu entender, é a leitura e a interpretação de texto. Básico, bem básico. Não precisa estudar teologia, não precisa, enfim, puxar por textos gregos, originais, e hebraico antigo, e aramaico, e isso e aquilo. Interpretaçãozinha básica de língua portuguesa nos levará a compreender. Por exemplo, que pai não é um nome. Eu sou um pai, você, meu irmão, é um pai, e as senhoras que são mães, mas o nome não é pai. Meu nome não foi pai, eu não conheço ninguém que tenha esse nome pai. É um título. Assim é o título de Deus, o Pai que criou todas as coisas, mas o nome de Deus não é pai, não existe, ninguém vai, nem um teólogo, por mais sábio, inteligente, e catedrático, e acadêmico, e teólogo, e exegeta, e apologista, seja o que for, nenhum de vocês vai conseguir me provar em qualquer livro, desde Gênesis, desde de Êxodo, desde Números, enfim, de profetas maiores, menores, livros de cânticos, livros de salmos, enfim, vocês nunca vão conseguir provar que o nome do Eterno é Pai. Não tem. Nunca vão conseguir provar que o nome do Eterno é Pai. O nome do Eterno não até hoje não se tem ideia da pronúncia verdadeira do nome do Eterno, né? Como os judeus assim o creem, mas com certeza o nome do Eterno não é Pai. Ele é Pai, Criador, porque criou tudo. Então o seu título é Pai. Nosso Pai nos criou, somos todos feitura dele, né? Viemos de nosso pai Adão, que veio de Adamá, da terra, do barro, né? Mas o nome do Eterno, do Criador, não é Pai. Eu nunca ouvi um judeu, um rabino dizer que o nome do Eterno é Pai. Não existe. Então, Pai não é um nome. E aqui está pedindo um nome. Obviamente, né? Uma questão de raciocínio lógico, é só raciocinar. É só interpretar o texto. O nome que está falando aqui é um nome próprio. Um nome que seria invocado, esse nome seria invocado, e ao se invocar esse nome,
ele representaria a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na próxima questão, filho não é nome de ninguém, gente. Filho não é nome próprio. Nunca existiu, nunca se ouviu falar que o nome do filho, aqui no caso que seria Jesus, né? Que o nome do filho fosse filho. Entendeu? Então esse é o segundo ponto. Então a fórmula a ser usada, deveria se usar um nome próprio. Está bem explicado isso? Está ou não está? Seria um nome no singular e não no plural. Porque se fosse para usar 3 nomes, que aqui tem 3 designações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então se fosse para usar 3 nomes, seria nomes e não nome. O nome. E outra coisa, a ordem dada por Jesus nesse versículo não estava pedindo para repetir suas palavras na hora do ato, e sim invocar o nome próprio. Então, é uma análise bastante simples, muito simples, senhores teólogos, senhores estudados, senhores pastores que têm igrejonas, que têm estruturas, que estudam, senhores, mas tão estudados, tem pregadores aí com mensagens maravilhosas, mensagens que explodem multidões, que fazem pessoas chorarem. Tem outros aí, pastores, mestres, né, que pegam e fazem vídeos ensinando sobre predestinação, justificação, expiação, e grego e hebraico, e somos formados e invocam autoridade, calvinistas, arminianos, e entram em todos esses assuntos que para a salvação, senhores, por favor, sejam honestos, né? Sejam honestos com as pessoas. É uma questão de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, que aqui está pedindo, né, para invocar um nome próprio. Se nós tomarmos o caminho trinitário, o caminho do pensamento de Tertuliano, de Atanásio, se pegarmos o pensamento atanasiano, tertulianista ou tertuliano, seja como vocês quiserem dizer ou interpretar, você sabe do que eu estou falando. Se tomarmos o caminho trinitário, nós ainda vamos ter que o batismo é no nome de Jesus Cristo, porque os senhores e senhoras conhecedores da palavra, o Senhor Jesus disse que ele veio em nome do Pai. Quando ele ora, ele diz: guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Eu até vou achar a escritura aqui, para não ficar nas palavras do John, né? Vou achar essa escritura aqui, porque se o Senhor disse que veio em nome do seu Pai, e as escrituras recorrentemente dizem que tudo que fizer, lá em Colossenses, por obra ou por palavra, deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Claro, senhores, que o tudo que está falando, que o apóstolo está se referindo, é atos eclesiásticos, atos de liturgia cristã, batismos, casamentos,
apresentação de crianças, atos de celebração de 15 anos e consagração de obreiros. Todos esses atos litúrgicos, atos cerimoniais da igreja, é isso que está falando. Isso tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graça a Deus Pai. Então, prosseguindo aqui, prosseguindo, vamos tentar achar aqui na oração sacerdotal, né? Parece que é aqui. Oração intercessora de Jesus Cristo. Havendo Jesus falado estas coisas, alçou os olhos ao céu e disse: meu Pai, a hora chegou. Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Assim como ele disse, como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos aos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, a obra que me deste para fazer, eu a terminei. Agora, pois, meu Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha ao teu lado desde antes que existisse o mundo. Olha só, teu nome manifestei aos homens que do mundo me deste. Teus eram e os destes para mim. Guarda-os em tua palavra. Agora eu sei que tudo o que me deste provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que me deste, e eles aceitaram. Em verdade entenderam que procedo de ti, e creram que tu me enviaste. Eu intercedo por eles, não intercedo pelo mundo, mas pelos que tu me deste, porque são teus, e tudo que é meu é teu, e o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou a ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o que tu me deste, para que sejam um assim como nós. A Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais usada pelos evangélicos, embora eles não acreditem nos padres, mas usam mais a tradução do ex-Padre João Ferreira de Almeida. Muito bem, incoerências à parte. Então aqui está claro que se Jesus recebeu o nome do Pai, significa então que esse nome aqui, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? O próprio Jesus disse que o Espírito Santo, que o Pai enviaria em nome dele. Então o Espírito Santo desceu, enviado no segundo pensamento trinitário, a terceira pessoa, enviada em nome de Jesus Cristo. Então o texto é muito claro. Então a ordem não estava pedindo para repetir suas palavras na hora do ato. Não estava pedindo para repetir. Vocês entenderam? Não estava pedindo para repetir e se invocar um nome, tipo arremedar, né? O único bichinho que arremeda as falas da gente é o papagaio. Quando a gente diz dá o pé louro, ele fala dá o pé louro. É o único bichinho que arremeda. Então Jesus não está pedindo para os discípulos arremedarem. Ele está pedindo para invocar o seu nome. Guardado essas palavras, parece que o meu cantor aqui parou de cantar. Guardadas essas palavras, né, na cabeça, na mente dos apóstolos, guardadas essas palavras, é isso que o Senhor ascende ao céu. Eu tenho aqui um texto auxiliar aqui, da Bíblia monoteísta, né? E tem um texto aqui na parte da verdade revelada, onde tem os estudos,
eu tenho um texto aqui no tópico 72, e diz o procedimento bíblico correto para o batismo. Muito bem. Há pessoas que ensinam que não importa qual fórmula verbal é usada. Eu já ouvi pastores aí dizerem assim, tanto faz, né? Tanto faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto faz. Tanto faz, não tem importância, né? Mas será? Porque não pode, pensa comigo, não pode existir duas verdades. Ou a fórmula arremedando Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo dá certo, ou a fórmula que eu vou mostrar daqui a pouco, que os discípulos batizaram é a correta. Então nós temos aqui, vou fazer esse comentário depois, vou ler aqui primeiro. Assim, há pessoas que ensinam que não importa qual fórmula verbal é usada, contanto que a pessoa seja batizada. Mas as Escrituras nos ensinam que não só o batismo é importante, como também sua fórmula batismal é muito importante. Para se saber qual o procedimento bíblico correto para a administração do batismo, vamos verificar as palavras finais de Jesus na terra, antes de subir ao céu. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas se encontram suas últimas palavras. Parece que o rapaz já citou aqui. Então, a primeira passagem é a passagem que nós lemos agora, né? Numa outra tradução, diz, portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Observação. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa passagem está em Marcos 16, do versículo 15 até o versículo 18. Vamos então a outra passagem de Lucas. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-lhes fora até Betânia. E, levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Esta passagem está em Lucas, no capítulo 24, do versículo 45 até o 51. Certo, meus queridos? Então, tomadas essas considerações todas aqui, que se você não conseguiu, você pode voltar ao vídeo, você vai ver as considerações novamente. Então, tomadas essas considerações, nós temos que partir para o seguinte procedimento mental. Seguinte procedimento mental, senhores pastores. Onde que está um registro, um único registro, imediatamente após a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo? O ascender do Senhor aos céus, conforme lemos aqui na última passagem, ascendeu o Senhor ao céu, abençoando. O Senhor discípulo foi elevado aos céus numa nuvem, ocultando os olhos dele. O escritor de Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, é o próprio evangelista Lucas, né, o médico amado.
que volta lá depois a relatar o livro de Atos. O escritor escreveu o Evangelho, o seu Evangelho segundo, segundo a sua ótica, segundo, né? Com relatos minuciosos de pessoas que testemunharam. Não esteve ele com Jesus, mas escreveu o seu Evangelho a partir dos testemunhos daqueles que estiveram com Jesus. Então ele volta a escrever o livro de Atos, e lá no livro de Atos, nos primeiros capítulos, está então também a aparição de Jesus, o ascender aos céus do Senhor, o mandamento para ficar em Jerusalém, ok? O mandamento para ficar em Jerusalém, se reúnem em Jerusalém, o Senhor está assunto ao céu, então eles estão unânimes ali, orando, aquelas 120 pessoas, naquele local chamado cenáculo, ok? E desce quem? Na visão trinitária, o Espírito Santo, a terceira pessoa, se manifesta e acontece o que todos sabem. Estava acontecendo a festa de Pentecostes na cidade de Jerusalém, onde eles estavam. Estava acontecendo a festa do Pentecoste, a famosa festa judaica. Não era uma festa cristã, uma festa judaica. E ali estavam judeus de várias nacionalidades, embora eram judeus, mas tinham nascido em outros lugares e estavam ali prestigiando a festa. E o Espírito Santo desce e há a manifestação das línguas, e os apóstolos falam, os 120 falam em vários idiomas, né, em várias línguas. A manifestação da descida do Espírito Santo trouxe novamente a capacidade do homem falar em línguas humanas, em idiomas, né, da terra. Está comprovado, basta ler o capítulo 2 de Atos. Vou ler aqui, capítulo 2 de Atos, rapidamente, para confirmar. Meu Deus. Quando se cumpriram os dias do Pentecostes, enquanto estavam reunidos todos juntos, subitamente veio do céu um estrondo, semelhante ao de um vento forte, o qual encheu toda a casa onde se encontravam. E lhes apareceram línguas que se repartiam como fogo, e se assentavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito de Santidade, diz a minha Bíblia Peixida, Espírito de Santidade, e começaram a falar em diversos idiomas, conforme o que o Espírito lhes dava que falassem. E havia homens que habitavam em Jerusalém, que temiam a Deus, judeus de todas as nações sob o céu. E quando sucedeu o estrondo, todo o povo se reuniu e estavam perplexos, porque cada um os escutava falar em seu próprio idioma. E todos estavam maravilhados e admirados, e diziam uns aos outros: todos estes que falam não são galileus? A gente aí não tem formação, não tem faculdade, nunca entrou na faculdade para falar na nossa língua. Estavam perplexos, admirados. Como é que cada um de nós os escuta falar no nosso idioma nativo? Partos, medos, elamitas e os que moram na Mesopotâmia, judeus e os da Capadócia e da região do Ponto, da Ásia e da região da Frígia e Panfilha, do Egito e das regiões da Lídia, próximo de Cirene, e os que vieram de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, eis que os escutamos falar em nossos idiomas as maravilhas de Deus. Então,
os senhores pentecostais que falam essa língua estranha, que é muito estranha mesmo, porque não existe na terra. A língua que o Espírito Santo deu para eles falarem aqui é uma língua, idioma humano, e esse dom existe ainda hoje. Mas o assunto não é esse, né? Desculpa aí a cutucada, meus queridos. É que nós precisamos voltar à Escritura. Nós precisamos voltar à palavra, meus queridos. E vocês fundaram uma religião completamente fora das Escrituras. Mas cada um vai dar conta diante de Deus daquilo que está fazendo. Então o assunto é a fórmula batismal. E estavam todos maravilhados e perplexos e diziam uns aos outros: que é isto? Então Simão Cefas, pondo-se em pé, aí Pedro se coloca em pé e começa a pregar a primeira mensagem, que é o que está lá na mensagem de Capão, lá no vídeo, sobre a chave. Né? O Senhor disse a Pedro: eu te darei a chave do reino do céu, em que tu atares na terra, diz a minha tradução, será atado no céu, e o que tu soltares na terra será solto no céu. Tradução João Ferreira de Almeida vai dizer: o que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então deu a chave, porque a chave é a porta, que é Jesus, que disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, disse o Senhor Jesus, salvar-se-á. Então o Senhor deu a chave para um pescador, antigo pescador de peixes terreno, agora pescador de homens. Deu a chave para aquele simples pescador. A chave era a primeira mensagem. Aqui está a chave, a primeira mensagem. Então ele pregou a mensagem. Quem estava ali para convencer o pecador dos seus pecados? O Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse teria enviado no seu nome, que disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que aconteceu aqui. Foram compungidos, o Espírito compungiu em seu coração, e eles vão perguntar então, aqui no versículo 37, tendo eles escutado essas coisas, comoveram-se em seus corações e disseram a Simão e aos outros apóstolos: que faremos, nossos irmãos nossos, ou varões? Que faremos, varões e irmãos? Simão lhes disse, olhe, Simão, ou Pedro lhe disse: arrependei-vos, se arrependam, e cada um, arrependei-vos aqui, e sede, eu ainda estou familiarizado, eu não estou muito familiarizado com a tradução do aramaico da Bíblia Peshitta, e seguidamente falam, porque a gente se criou lendo a tradução ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Então aqui diz: que faremos, irmãos nossos? Simão lhes disse: arrependei-vos e sede batizados, cada um de vocês, sede batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que está escrito aqui. Era pra, se fosse, né, Pedro tivesse desobedecido, ou obedecido, que arremedado Jesus, onde vocês forem se batizar, arremedem repitam essas palavras que Jesus falou para nós lá. Lembra, Mateus? Mateus, lembra que Jesus falou? João, lembra? Tiago, lembra que Jesus falou ali que era para batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não, Pedro não disse isso. Pedro disse aqui, arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados cada um de vós em nome do Senhor Jesus, para o perdão dos pecados, para que recebais o dom do Espírito de santidade. Porque a promessa foi para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, aos quais Deus chamar. Então, meus queridos irmãos e amigos e estudantes da Palavra de Deus e pastores
cheios de anéis teológicos e de formação. Esse batismo, como se pega lá um argumento histórico, olha, o batismo era feito no nome de Jesus para que aquelas pessoas conhecessem mais Jesus. Aquele batismo era só para aquela época, era só para aquele povo que estava ali. Mas o Pedro está dizendo aqui o contrário. Ele está dizendo que essa promessa de serem perdoados os pecados, receber o dom da vida eterna, o dom da santidade, o dom do Espírito Santo, essa promessa era para aquelas pessoas, para os que estavam longe, que ainda não tinham ouvido, e para tantos quantos Deus chamasse. Ora, Deus chamou nós. Deus chamou nós também. Jesus chamou nós, a nossa geração. Alguém lá pregou que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o que vai voltar, e que é para crer, né? Creiam em Jesus Cristo, entendeu? E a gente abraçou essa verdade. Esse Jesus aí transformou a tua vida. Você que era um criminoso, você que era uma mulher da vida talvez, você que roubava, você que mentia, você que era triste, você que era depressivo, foi pregado para você que esse Jesus, ele liberta, e você foi liberto, você creu, o Espírito Santo compungiu o seu coração, você aceitou esse Cristo na sua vida, aí você tem que se batizar em nome de quem? No nome dele. Você foi chamado, porque está escrito aqui que era para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamasse. Entenderam? Entenderam, irmãos? Ah, mas havia um pastor de uma igreja famosa, grande aí, que foi ter com o nosso querido irmão já falecido, pastor Marcílio Lopes, de Capão da Canoa, homem que dominava ali esse pastor referido dessa igreja, era o pastor da região, foi levado ali na casa do irmão Marcílio, do falecido querido irmão Marcílio, para desmascarar e provar que o batismo não era em nome de Jesus Cristo. Foi levado por seus obreiros. Chegando lá, começaram a estudar a palavra, e o pastor chegou à conclusão, na frente dos obreiros, que o batismo que o irmão Marcílio estava pregando em nome de Jesus Cristo, realmente esse era o batismo verdadeiro. E ele disse, por que ele não se batizava? Porque ele já tinha uma igreja formada, e ele ganhava um bom salário, tinha uma boa casa, e ele não ia voltar lá e dizer para 500 membros da igreja que ele estava errado. Ou seja, onde está o compromisso com a verdade? Onde está o compromisso com a verdade bíblica? Não importa o número da igreja, não importa quão grande é o sistema religioso, não importa quantos séculos tem o sistema religioso, a verdade, ela está acima de qualquer sistema. Todos os sistemas vão cair, mas a verdade, ela permanecerá. Passará os céus e a terra, disse o mestre, mas as minhas palavras não passarão. Então, meus queridos pastores e amigos, não adianta vocês estudarem e não serem batizados. Quando chegar a hora, vocês não vão passar. Tenho uma notícia muito triste para você. Quando chegar a hora, vocês não vão passar. Porque vocês negaram ao povo esta verdade. Vocês oram pela cura em nome de Jesus. Vocês expulsam demônios em nome de Jesus. Vocês fazem quase tudo em nome de Jesus. Só que chega na hora da pessoa ser batizada, que batismo é sepultamento. Na hora de ser sepultado o velho homem, para ressurgir uma nova criatura, aí vocês negam o único nome que vai sepultar eles lá. E vai trazer eles e serem colocados no livro da vida. Aí vocês negam. Porque vocês não foi revelado.
Então, os estudos de vocês, a teologia de vocês é engano e não vai salvar vocês e nem aqueles que ouvem vocês. Esta é a realidade. Tá bom, meus queridos? Então, já deu 1 hora do meu vídeo, está comprido demais, muita coisa para falar. Ainda teria uma série de coisas para falar, mas nós vamos parando por aqui, meus queridos e amados irmãos. Então, a conclusão a que nós chegamos, e vou dizer outra coisa ainda, não é só que existe todos os atos batismais que os apóstolos fizeram, que a igreja primitiva fez, estão registrados em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o catolicismo que mudou a fórmula batismal. Se vocês pesquisarem no Google, o falecido Papa Ecumênico Joseph Ratzinger, né? Ele vai dizer lá no livro Introdução ao Cristianismo, vai falar que esse batismo é trinitário, que foi criado pelo catolicismo. E eu me admiro os evangélicos, que antes tanto pregaram contra o erro romano, contra o catolicismo romano, hoje estejam de mãos dadas, agarrados as filhas com a sua mãe. Que novidade, né? No final, vão se agarrar tudo. Ficar todos agarrados, todos irmanados. Porque é o mesmo batismo. A grande prostituta e as suas filhas. Né? Isso está acontecendo, está chegando o fim. Quanto mais o fim chega, quanto mais perto do fim chega, mais se cumprem as escrituras, mais se mostra, como diz as Malaquias, a diferença entre quem serve a Deus de verdade e quem não serve. A escritura está aí com evidências vastas para mostrar isso. Então, as evidências mostram que os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva, antes do 3º século, porque já no 3º século começou essa mudança, né, sempre batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você pode fazer um exame histórico e você não vai encontrar nenhuma autoridade que é os apóstolos e a igreja primitiva batizando nesses títulos. Eu acho que nem Policarpo, não, porque ele era discípulo de João, imediatamente depois de João. Então não há nenhuma escritura, nenhum ato nas escrituras de batismo usando a fórmula trinitária. Então Jesus não está pedindo para repetir o que ele falou. Mesmo porque esse versículo também ele é questionável historicamente, por não ser mencionado por Eusébio, por não ser mencionado por muitos que a igreja aí considera como pais, a igreja formal, a igreja que tomou para si uma autoridade, como se eles são os signatários da verdade. E não são, com certeza não são. Amém? Mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu fim de semana, que você possa ter aprendido e você tenha sido revelado para você. Amém? Então quero orar pela tua vida, Senhor Jesus, no teu nome santo. Abençoa essas pessoas que ouviram e viram este vídeo, Senhor, que essas palavras venham a esclarecer os seus corações e muitos venham a receber o batismo no teu nome sagrado, Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo transliterado para o nosso idioma. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, meu querido, você que viu esse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de entrar em contato comigo nos meus vídeos tem aí o meu endereço, o meu telefone. Se você quiser me conhecer, conversar conosco, estamos à sua disposição. Estamos aqui em Esteio, Rio Grande do Sul, Esteio, cidade pequena, mas uma cidade muito maravilhosa de morar, bastante amigos aqui. Estamos aqui
aqui em Esteio, na rua Soledade 248, nós temos culto todos os sábados, às 20 horas, e temos EBD, domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã. E à tarde a gente faz as visitas e procura evangelizar conforme o Senhor nos dirige. Tá bom? Fique com Deus, que a bênção, a graça, né, do Senhor Jesus seja sobre cada um de vós, que o Senhor Deus resplandeça seu maravilhoso rosto misericordioso sobre as nossas vidas. Amém? E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.